Hoje o Giro São Francisco está no Palace of Fine Arts. Esse espaço acabou sendo o predileto dos visitantes e dos moradores de São Francisco. E os participantes elegeram como o lugar mais bonito do evento. Eu sou o Renato Marim e aqui no Giro São Francisco eu mostro o lugar e conto a história. A Exposição Internacional Panamá-Pacífico, quando ela foi aberta no dia 20 de fevereiro de 1915, mais de 19 milhões de visitantes tiveram a oportunidade de apreciar todas as belezas, conhecer tecnologia, ver artes, enfim, foi uma das feiras internacionais de maior sucesso no mundo inteiro. Essa lagoa que vocês estão vendo, ela é uma das áreas mais primitivas preservadas na cidade. Antigamente, essa região toda era um pântano, sim, um pântano, da Divisadeiro até o Parque Presídio. Esse pântano era alimentado com a água salgada da Baía de São Francisco e com a água doce dessas duas nascentes, formando assim um movimento de na alta da maré e na baixa da maré, esse movimento enchia ou diminuía. Então era uma área que tecnicamente era impossível de ser utilizada. A decisão de Willis Polk foi a de aterrar esse pedaço, fazendo com que a área fosse utilizada para a exposição. E deixou uma porção, que é essa que nós estamos vendo aqui, que equivale a mais ou menos a um quarteirão, para que Maybeck, que era o arquiteto escolhido para essa área, decidisse o que fazer com a água. Esse Bernard Maybeck era um arquiteto que tinha estudado na Escola de Belas Artes de Paris. E ele já era um homem maduro, ele já era um arquiteto que tinha 51 anos e muita experiência na área da arquitetura. Era um artista, um escultor, era um homem genial. O Maybeck optou por não aterrar e usou essa lagoa como um espelho para a sua própria obra. Dessa maneira, a gente pode entender que para essa exposição do Panamá, os melhores profissionais foram chamados. Então, era muito importante para que a cidade tivesse uma projeção com essa feira. A altura da rotunda, do chão até o topo, é de 50 metros. Isso dá a sensação da grandiosidade do projeto, e o que o arquiteto queria mesmo era que a gente fizesse essa reflexão, onde você olha e se sente bem pequenininho. E é claro, você pode contemplar toda essa beleza da mesma forma com que os visitantes que estiveram aqui em 1915 tiveram a oportunidade de fazer. A única alteração nessa área é que no entorno da lagoa, os caminhos foram modificados para que as pessoas pudessem transitar com mais segurança, mas o desenho é o mesmo que Maybeck projetou. O mais interessante desse passeio é você fazer esse caminho no entorno do lago, a pé, apreciando tudo que você tem. E ainda tem um detalhe, a cada momento do dia a luz muda a cor da obra. Então nós temos várias cores no mesmo objeto de arte para ser apreciado dependendo do sol. Coincidentemente, com a comemoração do Canal do Panamá, essa feira também serviu para mostrar o ressurgimento de São Francisco. A cidade de São Francisco havia sofrido um terremoto seguido de incêndio em 1906. Para São Francisco era muito importante economicamente sediar esse evento. São Francisco concorreu com outras cidades americanas como New Orleans, Washington DC e San Diego para sediar essa feira. Para vocês terem uma ideia, quando foi lançado a arrecadação de dinheiro para o evento, o interesse dos são franciscanos era tão grande que em menos de 2 horas eles arrecadaram 4 milhões de dólares. A ideia dos políticos e dos moradores era fazer e mostrar para o mundo que São Francisco tinha se reerguido. A cidade estava pronta para os negócios de novo. Porque do terremoto até a inauguração da feira passaram-se 9 anos. Imagine uma cidade mediterrânea que se estendia da Baía de São Francisco, na altura da Vanessa, até o Parque Presídio. Foram 4 anos de construção. Durante esse período,
muitos arquitetos trabalharam para criar 8 pavilhões para receber milhões de visitantes. Em São Francisco passou a haver uma segunda cidade e dentro dessa cidade alguns prédios emblemáticos, como a Torre das Joias, que era um edifício que ficava no meio da exposição, e um lugar de reflexão, que é esse que nós estamos hoje. Então era uma exposição que mostrava tudo o que existia de mais moderno no mundo naquela época. As primeiras incubadoras para recém-nascidos prematuros chegaram nessa região oeste dos Estados Unidos nessa feira, ou seja, em 1915. Além disso, muitas outras tecnologias estavam presentes, principalmente a questão das luzes. Durante a feira foram feitas iluminações jamais vistas antes no mundo. A General Electric foi a pioneira na luz indireta e colorida nessa exposição. Um edifício de 43 andares recebeu cristais polidos, coloridos, que deu o nome do evento como a Cidade das Joias. Essa foi a grande contribuição da iluminação nesse evento. Então toda a tecnologia estava presente nesse evento. O primeiro telefonema transcontinental aconteceu na feira. Graham Bell estava em Nova York e seu assistente na feira, e essa ligação aconteceu em 1915. Para se ter uma ideia, as pessoas que estavam aqui eram Henry Ford, Thomas Edison, Luther Burbank também estava aqui, que era um botânico, um homem ligado à natureza e à ecologia, além de artistas como Charlie Chaplin e todos os que faziam sucesso. Então o que a gente tem de memórias desse lugar conecta também com a importância econômica que São Francisco já tinha na ocasião. Então São Francisco fica muito mais fortalecida depois desse evento. Para São Francisco, o fato de ter recebido essa exposição colocou ela no mundo internacional dos negócios. Além da abertura do canal, que também traria comércio para a cidade, para toda a Califórnia, para toda a área do Pacífico, isso trouxe para a cidade uma confirmação da sua vocação para a importância que ela tem no mapa dos Estados Unidos. Então não é por acaso que os são franciscanos sabiam que a diferença aconteceria depois desse evento. E nesse período podemos observar que muitas obras novas surgiram simultaneamente com essa feira. Se nós observarmos o City Hall, nós vamos começar a encontrar uma série de coincidências que a cidade nos trouxe para trazer visitantes para a cidade. Além do comércio, claro, mas é fato que a cidade de São Francisco deve muito a esse evento. Então hoje, o que a gente tem daquela época, o que trouxe, foi muito além dessas colunas, desse lago e de tudo mais. Foi o coletivismo que aquela comunidade que aqui vivia naquela época conseguiu ter para dar uma resposta para um ressurgimento pós o terremoto. É importante lembrar que para a construção dessa cidade, que foi a sede do evento durante esses 9 meses, houve a mão de obra trabalhadora, os operários, os técnicos, toda a massa que trabalhou, teve a oportunidade de participar dos eventos da feira. Então, durante os anos da construção, nós tivemos várias raças e etnias trabalhando nisso daqui, questões sociais apareceram também durante esse período, e isso foi mostrado durante a exposição, ou seja, era uma forma diferente de se encarar as coisas. Então São Francisco tem características muito interessantes que vão desde a primeira construção, na Mission Dolores, que contam toda a história. Nós vamos encontrar aqui a mesma situação. Sempre os problemas sociais, eles não vão para debaixo do tapete, eles aparecem. Isso faz São Francisco uma cidade única nos Estados Unidos. E o Giro São Francisco está aqui para mostrar essa cidade para vocês. Esse multiculturalismo presente fez com que a exposição fosse um sucesso, não só pelo fato dela estar acontecendo aqui, o pós-terremoto e tudo mais, mas se comparado a outras feiras internacionais, porque São Francisco, como eu já falei anteriormente, não tinha sido a primeira. Então, se nós compararmos Londres, que teve uma das mais magníficas, com Palácio de Cristal e todas as outras mais, São Francisco deu um banho
de tecnologia para o mundo todo ver. A paisagem que vocês estão vendo preservam as plantas e as árvores que fazem parte desse ecossistema e alimentam uma série de animais que vivem aqui. Patos, gaivotas, tartarugas, peixes, pelicanos. São mais de 35 espécies diferentes de fauna nesse lugar. E eles se alimentam graças a essa vegetação que foi preservada e é natural da época. A importância desse espaço do ponto de vista ecológico é muito importante, porque os pássaros que fazem a migração, Pacific Flyway, que são os pássaros que vão do Alasca para a Patagônia, têm esse espaço para poder dar uma descansada, se alimentar e seguir em viagem. Com o passar dos anos, a obra original, que era temporária, se deteriorou. Na década de 50, o movimento começou para arrecadar mais dinheiro para preservar e finalmente em 1964 foi destruído o antigo, foi demolido e reerguido um novo, reconstruído um novo palácio. E esse novo palácio seguiu a planta da mesma forma que o anterior. Depois, em 1980, mais investimento para a parte da iluminação noturna. E em 2003, mais uma reforma para poder resolver as questões de abalo sísmico. O palácio está preservado, está dentro da cidade de São Francisco. É super interessante observar como a preservação desse espaço trouxe tantos benefícios para a vida na cidade. É muito legal vir passear nesse local. Façam um esforço, reserve entre 1 hora e 1 hora e meia para esse passeio. Não deixe de vir aqui, venha se reenergizar, venha contemplar. É isso o convite. É muito importante você ter agasalho em São Francisco. Não é todo mundo que fica confortável com a temperatura daqui. Eu, por exemplo, nesse momento estou com calor. Estamos agora com mais ou menos 18 graus Celsius. Então, quem sente frio tem que trazer o agasalho. Bem, e para encerrar esse passeio, vocês fiquem com essa imagem maravilhosa e venham contemplar essa beleza. Vale muito a pena.
Um tchau para você, vejo você no próximo Giro São Francisco.